Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Leonardo Gobira em mais um Papo de Médico. Bom, hoje é um dia importante para mim. É um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do empreendimento da vida da gente, né? Da vida de 3 médicos hoje, empreendedores, no trabalho árduo, mas sincero, de parto humanizado aqui na cidade de Manaus. Né? Eu estou aqui hoje com 2 parceiras, a doutora Doroteia, pediatra e neonatologista, e a doutora Aline Frota Gobira, coincidentemente minha companheira, né? Que é ginecologista e obstetra também, e nós formamos, junto com os nossos parceiros anestesiologistas, doutora Maíra e doutor Antônio, a AMI, Assistência Materna Infantil Humanizada. Então hoje a gente vai estar explicando para vocês a melhor alternativa de parto humanizado na cidade de Manaus, como funciona, o que é o parto humanizado. E, para começar, a gente tem que lembrar o que é essa resenha, o que é esse papo de médico que a gente está se propondo nesse podcast. A gente sabe que a resenha no dicionário tem como conceito a descrição feita com detalhes, com pormenores, muitas vezes direta, muitas vezes complexa e às vezes resumida. Aqui o intuito é trazer esse papo para todos que assistem, produzindo pensamento crítico, entreter, engajar, conhecer pessoas e realidades com assuntos dos mais variados. E hoje é o nosso dia, é o dia da AMI, da Assistência Materna Infantil Humanizada, que é uma das incentivadoras desse projeto de podcast que é o Papo de Médico. Conhecer pessoas e realidades é o nosso objetivo, apresentar conversas sobre os assuntos mais variados, pessoas ditas comuns, como nós hoje aqui, os famosos e em destaque na sociedade, tá bom? Bom, gente, bem-vindos, eu sei que vocês estão aqui tensas, nervosas, mas isso aqui é para ser um papo descontraído, um papo legal, um papo maneiro. Bem-vinda, Doroteia, bem-vinda, Aline. Com certeza os nossos ouvintes e as pessoas que são os nossos pacientes, os nossos clientes, vão se interessar por esse dia aqui, por esse papo que a gente vai ter aqui. Sejam bem-vindas, eu me sinto muito bem com vocês. E, Aline, como é que você está hoje? Está tudo legal? Está aí escovada, com cabelo bonito, né? E está preparada para tirar as dúvidas das suas pacientes? Muitas chegam no consultório contigo, doutora, o que é esse tal de parto humanizado, né? Então, para isso que a gente está aqui, para esclarecer. Seja bem-vinda. Muito grata, Léo. Vou te chamar de Léo, né? Apesar de dormir contigo todas as noites. E dizer que eu estou muito feliz, dizer que esse projeto me encanta cada vez mais, que é um projeto seu e depois está sendo transmitido para todos nós, né? Esse sonho seu de conversar com as pessoas, de ensinar o público, de fazer as pessoas aprenderem cada vez mais, né? E conhecer a AMI, que é o nosso principal objetivo. Legal. A formação da doutora Aline, a doutora Aline tem mais de 15 anos de formada, é ginecologista e obstetra, formada médica pela Universidade Federal do Amazonas, com residência médica no Hospital Universitário Francisca Mendes, que à época foi deslocado no Hospital Universitário Getúlio Vargas para o Francisca Mendes, residência médica pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista qualificada em patologia do trato genital inferior, é uma expert estudiosa em endometriose, em terapia de reposição hormonal e participa com a gente do projeto da AMI, que é trazer o parto humanizado de uma maneira direta, de uma maneira segura para as clientes do Amazonas. Doutora Doroteia, satisfação ter a senhora aqui hoje também, minha amiga, nossa parceira de trabalho, exímia pediatra e neonatologista. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Tá aí. Apesar da timidez e da pouca vivência com as câmeras, né? Mas eu tô aqui para ajudar, contribuir, para a gente ser visto e participar desse momento seu, né? E que as pessoas possam ver a gente e ter conhecimento daquilo que a gente faz e daquilo que é mais importante para a gente no nosso trabalho. Doroteia, esclarece, né, para os nossos clientes, para mim também. Você é formada pela Universidade Federal do Amazonas, residência médica você fez aonde? Eu fiz no Hospital Getúlio Vargas, pela UFAM, e eu fiz a pós-graduação em neonatologia e sou titulada tanto em pediatria quanto em neonatologia pela Associação Médica Brasileira. Legal, beleza, bacana. Gente, a gente sempre vem com alguns pensamentos de vez em quando para quebrar um pouco assim o ritmo mesmo de verdade, quebrar o clima. E eu gostei de umas palavras, eu estava falando com uma prima que trabalha com visagismo, a Aline conhece, a Maia, que está lá
agora na Bahia, passando férias. Ela mora em Serra, no Espírito Santo, trabalha com visagismo, uma prima francesa que eu tenho. Ela me trouxe uma frase essa semana que eu achei legal pra caramba. E eu vou trazer para vocês. Elegância é a arte de não se fazer notar. Olha que interessante. Aliado ao cuidado sutil de se fazer distinguir. Então a gente está aqui para ser visto, para gerar engajamento, mas de uma maneira simples, uma maneira humilde, demonstrando para as pessoas o real entendimento que a gente tem do que é a humanização. E a AME se propõe a isso. Às vezes, gente, as pessoas brincam com a gente, né? A gente demorou um pouquinho para fixar o nome da AME, né? A Doroteia lembra, a gente estava no restaurante Coco Bambu aqui em Manaus, a Aline lembra também, e foi um dia que a gente, há 3 anos atrás, a gente começou a formular o nome da AME, né? Sim. E a gente fez um trocadilho. Eu lembro que a Doroteia fez a última mudança, que foi a posição para humanizado no final, e foi um trocadilho mesmo de propósito. Então a gente sabe que a AMIH, a gente poderia chamar na linguística brasileira, na fonética, né, de AMI, mas a gente de propósito colocou AME e insiste em falar AME, para lembrar de amor, para lembrar do que a gente faz com amor, essa humanização, esse atendimento. O atendimento seja em consultório, seja no centro cirúrgico ou nas salas de parto, né? Exatamente. Então foi um dia que a gente guarda na memória, um dia maneiro, um dia feliz, e aqui é um momento da gente esclarecer isso para as pessoas, terem um entendimento de que a gente fez diferente mesmo, a gente quis fazer desse jeito. Foi de propósito, né, Aline? Isso, desde o começo, né? Eu lembro, Léo, que eu estava atendendo, e pensei, poxa, eu já tenho um tempo de formada, quero montar um serviço. E aí eu pensei, quem eu vou chamar para montar esse serviço? Eu quero que as pacientes se sintam acolhidas, se sintam amadas, se sintam felizes ao ter os seus bebês, né? A ganhar bebê, a ser recepcionada num consultório. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça. E aí chamei você, né, Léo? E aí comecei a pensar em quem que seria a pediatra e comecei a olhar o trabalho excelente, maravilhoso, perfeito da doutora Doroteia. Tu ri, mas eu estava te observando já há algum tempo. Principalmente na maternidade que a gente trabalha junta. Pode falar, maternidade Moura Tapajós, nós 3 somos concursados públicos, né, do município. Isso, e aí liguei para ela, disse, Doroteia e tal, quero montar um serviço. E ela imediatamente aceitou. E aí, quem vai ser os nossos anestesistas? Aí ela falou, eu tenho um muito legal. Que vai estar aqui hoje com a gente também. Que vai estar aqui hoje com a gente, né? O Antônio Carlos, mas que eu chamo de Totó. E aí o Totó já disse, não, mas eu tenho uma amiga, que é a doutora Maíra. E assim foi surgindo a AME, né? E me sinto muito feliz com esse projeto, né? Já estamos com 3 anos. Passou um tanto já de pessoas com a gente. Segura aí que a gente vai falar mais um pouquinho de AME mais à frente. Tudo bem, então. Gente, o programa hoje ele é voltado para o parto humanizado. Por quê, gente? Porque as pessoas entram no consultório conosco, né? A Doroteia atende muitas crianças que já têm, não só pré-púberes, mas já têm uma idade mais avançada, quase adolescentes, né? Crianças tenras, que as mamães que tiveram bebê por exemplo, mais de 10 anos atrás, realmente tem dificuldade, não tem o conhecimento, né, Doroteia? Então chega até pergunta, né? Que parto humanizado é esse? E eu aposto até que às vezes a secretária lá no balcão, né, comenta que consulta pré-natal humanizada é essa, né? Então a gente vai chegar lá também para falar sobre isso, tá, Doroteia? Mas eu sei que você passa por essa experiência também com as crianças maiores, né? Que as mamães devem perguntar, né? Porque as coisas se transformaram. A transformação, ela é uma reação. Né? O processo de transformação na medicina, principalmente na arte obstétrica, é um momento de transformação da sociedade no mundo ocidental. A valorização dos direitos reprodutivos da mulher levaram através de toda uma carga de sofrimento e de preconceito, tanto no momento de vida da mulher, propriamente dito, quanto no momento, o ápice do parto, levaram a essa reação, a transformação. E a humanização veio trazer o resultado desse processo de transformação, né? Muita gente se pergunta o que é parto humanizado. Então, eu vou começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, perguntando à doutora Aline, dentro do objetivo de vida dela hoje, que é o atendimento de mulheres no momento do parto. Eu sei que não só no momento do parto, porque na AME a gente atende também situações na ginecologia, né? Que é o cuidado da mulher
na prevenção de doenças ligadas especificamente ao sexo feminino, as cirurgias nossas também, que a gente vai estar falando um pouco mais à frente, que são humanizadas também. Vou estar conversando com o Antônio, o anestesista, um dos nossos anestesistas, sobre esse caráter humanizado também, desde o atendimento anestesiológico. Aline, traz para a gente, traz para a sua paciente, para os nossos clientes, o conceito, dentro da dinâmica hoje desse perfil de humanização, o conceito do parto humanizado. Léo, eu estava estudando, né, a história desse parto humanizado. E antigamente, as mulheres primeiramente pariam inconscientes, né, usavam medicações para elas parirem inconscientes, amarradas. Depois, elas voltaram a parir conscientes e levadas para uma sala com muitas pessoas desconhecidas, em que ouviam palavras desagradáveis. E depois, e graças a Deus, passou a ser inaceitável e começou a assumir esse novo papel que é tão importante, que é respeitar o momento da mulher, que é respeitar o desejo dela, que é respeitar a crença dela religiosa, o desejo do marido ou do acompanhante, né? Deixar o processo fisiológico do parto acontecer. E que antigamente achava que parir, lá bem antigamente, pela Igreja Católica inclusive, que deveria parir com dor, que deveria parir sem assistência, que quem estava parindo era por causa do pecado. Enfim, as coisas vieram mudando, né? E hoje em dia a gente sabe que existe um processo fisiológico, existe toda uma evolução do trabalho de parto e do parto, e que a gente deve deixar evoluir dentro de uma medicina baseada em evidências. Claro, a gente como médico está ali para assistir e intervir só quando for estritamente necessário. Muito legal você trazer esse paradigma histórico, né? Porque... por exemplo, com certeza os movimentos ideológicos do século XX, independente, né, de qual vertente, né, mas resgataram esses direitos reprodutivos da mulher, principalmente dos anos 60 para cá. O advento, a gente não pode esquecer que o advento da pílula anticoncepcional trouxe uma independência para a mulher, né? A minha mãe costumava dizer, e a máquina de lavar também, porque era uma dificuldade muito grande. As mulheres passavam um longo tempo, por exemplo, lavando roupa de menino, né? E não podendo estudar, não podendo trabalhar. E a pílula anticoncepcional trouxe essa libertação, né? Não foi só o sutiã, não foi só a máquina de lavar. Então, todo esse ideal libertário, ele veio transformando a sociedade no mundo ocidental. E eu acho que é muito importante isso que você trouxe para a gente conseguir entender os primórdios dessa transformação na sociedade do mundo ocidental. Infelizmente, ainda a gente tem, ainda no mundo dito não ocidental, as mulheres sofrendo ainda, sendo penalizadas, né, por serem mulheres, né, se colocando à parte da sociedade. Hoje, especificamente, quando a gente está gravando esse programa, e aqui é um momento de crítica também, porque a gente vai estar falando, nem sempre concordando, mas trazendo o pensamento que vem à tona. Hoje é um dia especificamente, que a gente está gravando o programa, que foi estabelecida uma ordem de proibição num país, né, na Ásia, afastando as mulheres do ambiente universitário, né? Então, aqui fica nosso repúdio e a defesa do direito que as mulheres têm de igualdade dentro de um ambiente fraterno, né? O parto humanizado é assumir uma postura respeitosa, como a Aline disse, quanto aos desejos e necessidades da mãe e do bebê, levando em conta sempre sua saúde e bem-estar. O objetivo da assistência humanizada é deixar que o processo fisiológico, como você bem disse, de parir aconteça. Médico e equipe só ficam ali como espectadores, interferindo apenas se ocorrer algum problema. Então, como ela disse, a gente acompanha o trabalho de parto com protagonismo e independência por parte da mãe, principalmente, né, que está sendo assistida. O processo de humanização do nascimento e assistência ao parto abrange uma mudança de atitude, postura e conduta do obstetra, como foi dito aqui, da gestante do casal, porque a responsabilidade também é de quem está no ato, no processo, está parindo, né? O conhecimento deve ser compartilhado e a mulher
a gestante, no caso, é encorajada a assumir uma participação ativa como atriz principal em todo o processo. A mulher, né, Aline? resumindo, a mulher é protagonista do seu momento. É ela que dita as regras. E o médico e a equipe médica está ali, e a equipe de enfermeiros, doula, né, fisioterapeuta, está ali para assistir e só intervir quando for necessário, quando o perfil materno e fetal estiver com alguma alteração, algum sofrimento ou comprometido. A gente vai chegar agora na parte da assistência pediátrica também, que é bem importante, porque o parto humanizado ele não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê, em que tem que estar participando uma equipe integrativa e multidisciplinar, mas sim a todo o processo da gestação, do nascimento até o pós-parto, que é o chamado puerpério, né, gente? Antes, durante e após o parto, a intervenção médica ocorre pela demanda fisiológica da parturiente e do próprio bebê. Então, só quando for necessário. No parto humanizado não existe um procedimento específico ou normas rígidas a serem adotadas, visto que cada ser humano é diferente, portanto, cada situação clínica também o é. Né, Doroteia? Então, aí é um momento importante que, se essa humanização começa, por exemplo, na atitude, no aconselhamento do pré-natal, aí vem essa novidade, que é a consulta pediátrica pré-natal. Fala um pouco para a gente da importância dentro desse contexto da humanização. A consulta pediátrica, como está dizendo, às vezes nem as pessoas têm noção de que ela existe, a consulta pediátrica pré-natal, né? A gente sabe que já no SUS ela não é oferecida, mas pela ANS, os planos de saúde já tem a partir da 30ª semana, né, no terceiro trimestre da gestação. Então a legislação na ANS já permite, ampara, né? Já ampara que as mães tenham direito a essa consulta, né? As gestantes tenham direito a essa consulta, e é nessa consulta que a gente vai começar a ter os primeiros... prever os primeiras complicações, as primeiras as fatores de riscos para que esse bebê possa ter. A gente vai uma consulta direcionada para o bebê, né? E no sentido de prever os riscos, que ainda está na barriga, prever os riscos, né? Ela conheceu o pediatra que pode estar na sua sala de parto. Já gera vínculo. E também além de prever, de a gente começar a traçar metas, né? Porque a gente sabe que desde a gestação o bebê já está fazendo uma programação metabólica, então a gente já cuida da saúde da mãe. É uma coisa interessante isso, porque às vezes você liga para mim, com a paciente nossa, né? Aí você pergunta, Léo, você já pediu o exame tal? Chegou o resultado do exame tal? Então a gente tem esse perfil de cobrança e de responsabilidade entre a equipe, né? Então é um momento que a gente se auxilia, se ajuda, né? Isso, porque quando a gente já começa a identificar certas alterações, a gente consegue intervir durante a gestação e durante o nascimento eu já consigo tomar as condutas que posso ter que tomar no momento do parto ou depois do parto, né? Então a gente já consegue identificar aquilo que a gente precisa tomar atitude. E aí a gente já tem algumas coisas durante a consulta pré-natal também que para estimular a amamentação, para identificar os fatores de riscos, né, para o bebê. Tu também fala das vacinas. Vacinas, da testes. Cor do cocô do bebê, dos testes que tem. Peraí, vamos entrar aqui numa seara maneira. Cor do cocô do bebê, conta essa história aí, como é que é isso? O pessoal quer saber. É porque o bebê, as primeiras evacuações, o bebê tem um mecônio, né, que ele é uma cor esverdeada, escura. E depois, conforme o bebê for se alimentando, essa cor vai mudando. Ele vai ficando mais castanho. Então, nessa consulta pediátrica pré-natal, você já vai explicando o que é fisiológico, o que é normal e o que está sujeito a ser anormal, né? Já, a gente vai já identificando, falando para a mãe, orientando tudo que vai acontecer, desde da prevenção de acidentes, né? O uso da cadeirinha, o uso do assento, que tipo de roupa pode usar, que tipo o que pode levar para a maternidade, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura
da sala que vai estar, o que vai acontecer durante o trabalho de parto, o que vai acontecer no parto, por que o pediatra está ali, o que o pediatra vai fazer, quais são os riscos que aquele bebê pode ter, dependendo da doença que a mãe tenha ou daquela alteração que tenha no pré-natal, o que pode acontecer, o que eu posso fazer. Eu vou estar orientando tudo aquilo que pode acontecer com o bebê que está inerente naquele pré-natal. A gente vai falar aqui da equipe de parto humanizado, né? E, não obstante, às vezes, surpreendentemente, a paciente chega com a gente no consultório, então, muitas vezes a gente está explicando, né, sobre o orçamento mesmo, né? Falando de valores, né? O orçamento de um parto. Ué, mas a pediatra, para que tem pediatra? Pediatra não é depois que vai cuidar do meu bebê quando já está em casa? Então tem gente que não tem esse conhecimento de que existe o termo sala de parto e o momento da pediatra receber o bebê, né, Doroteia? Eu até brinco que às vezes você... quem era o pediatra da sala de parto? Principalmente que tu tá falando agora de antigamente, né? Eu falei, tu lembra qual era o pediatra do seu primeiro filho? Eu falei assim, não, tinha pediatra na sala de parto? Nem sabe. Eu nem sabia que tinha um pediatra na sala de parto. Então, na consulta, a gente vai dizer, então, você tá me conhecendo, eu vou ser o pediatra do seu filho. Né? Eu vou estar lá naquele momento, né? Se eu não estiver, vai ter outro pediatra me substituindo, mas eu vou estar lá e a minha conduta vai ser essa, né? Então, a importância do pediatra na sala de parto, né? É o pediatra que vai intervir. Sabia, Léo, que 1 a 2 RNs não respiram, não choram a cada 10 nascimentos. Então, o pediatra ele tem que estar ali. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para cada parto. E se for gemelar, que tenha 2 pediatras é o ideal. Atendendo. Inclusive, nós temos uma agora, para fevereiro, que é gemelar. E aí vai ter 2 pediatras na sala de parto. Por quê? Porque se ele não respirar, o pediatra ele tem capacidade de estar ali, de fazer o que o bebê precisa. Né? 1 a cada 10 precisa de ventilação, ou seja, precisa que a gente assuma o processo de respiração por ele, para ele poder se adaptar, para poder ele fazer aquela transição que ele estava lá dentro do útero, fora e respirar. Por quê? Porque o maior que a gente tenta prever isso é a asfixia neonatal. Né? Que é uma complicação grave. Complicação grave. 3 a cada 5 crianças que morrem, elas são por asfixia. No momento do parto. Por asfixia. A causa-morte é a asfixia neonatal. E uma das é no momento do parto também, né? E não é só no momento do parto, né? As complicações das asfixias são tenebrosas. É o resto da vida. Se não leva ao óbito, leva a sequelas. Entendi. Então, a gente precisa intervir precocemente. Aí entra o que é a famosa minuto de ouro. Na verdade, 1 minuto de ouro, é o famoso minuto de ouro, né? A gente tem 1 minuto para intervir e poder fazer a ventilação assistida no bebê, ventilar o bebê, para poder ele não entrar em asfixia. Então a gente tem todo um preparo, ou seja, que a gente chama de briefing, né? A gente se prepara, a história materna, a material, checagem de material, tudo preparado para aquele momento não passe de 1 minuto, para a gente começar a ventilação no bebê antes de 1 minuto de vida. Então, é 1 minuto de ouro. Então, o pediatra está ali para permitir esse minuto de ouro. Que o bebê começa a ser reanimado antes de 1 minuto. Ou seja, ele não respirou, que eu possa intervir até 1 minuto de vida. Então, a gente pode falar agora uma coisa importante, que é essa assistência pré-natal e assistência também durante o trabalho de parto, né? Como é importante uma equipe completa. E sincronizada. Uma vez eu ouvi sobre os pilares... Comigo só pelo olhar. Uma vez eu ouvi sobre os pilares da humanização, né? Também compreendem uma equipe afinada, como a Aline falou, usando um outro adjetivo. Uma equipe também que demonstre segurança, então Sim. tenha uma formação sólida. Tempo conta, formação conta também. Então, número de partos conta. Que você já realizou, a quantidade de sala de partos que você já fez, porque você consegue mensurar mais precocemente que tem alguma coisa de errado, que você precisa entrar em ação o mais rápido possível. E essa dinâmica, ela demonstra pra gente que muita gente pensa que o parto humanizado, Aline, é uma coisa amplamente natural. Mas um tripé que é importante, uma vez eu assisti num congresso, uma mesa redonda sobre o parto humanizado, é que há de haver segurança. Então a gente tem que estar num ambiente hospitalar.
Sim. Há de haver exclusividade no atendimento, uma atenção voltada e o olhar voltado para aquela família de uma maneira concreta e a disponibilidade da equipe, né? A gente hoje, daqui a pouco, vai estar falando com o nosso anestesiologista, o Dr. Antônio, que é, muitas vezes, aquela correria, né, Aline? Aquela De sair de madrugada e chama um anestesista e chama o outro, e a doutora Doroteia sai do plantão de hospital, e o doutor Leonardo sai correndo. Liga pro marido dela. Tem isso também na equipe. Já a gente substituto de última hora. A gente tem que estar disponível, a gente tem que estar exclusivo e a gente tem que estar num ambiente seguro. Com o celular ligado 24 ambiente horas. seguro também, né? Então, muitas pessoas e até médicos podem confundir erroneamente, aí eu estou puxando esse gancho, que o termo parto humanizado como sinônimo de parto, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a anestesia. Parto sem anestesia, parto na banheira, parto em domicílio, né? Quando a gente sabe que as práticas de parto humanizado são estendidas como um conjunto de ações que individualizam a atenção à gestante e ao bebê, não só mas os dois juntos, o binômio materno-fetal, em um aspecto mais humanizado e acolhedor, né? Então, é importante ressaltar a necessidade de acompanhamento de profissionais de saúde habilitados em todo o processo. Então, esse era o gancho, né? Porque a Aline brinca comigo. A AME hoje é eu humildemente falava, né? Uma alternativa de atendimento de parto humanizado. Nós queremos ser sempre os melhores, né, Doroteia? A melhor alternativa. Porque... sem falsa modéstia, o número de partos que já realizamos, as complicações clínicas, o know-how que já temos, nos vemos como uma equipe preparada e que eu me lembro aqui de um grande professor de clínica médica que eu tive em Petrópolis, no Rio, o Dr. Guilherme Lopes. Principalmente, quando a gente não souber o que fazer, saber a quem pedir ajuda. Exatamente. Então, uma equipe que, mesmo experiente, vai saber com quem contar, né? O parto mais aconselhável, gente, é aquele em que a mulher pode ter liberdade, pode fazer escolhas. É isso que a gente está falando aqui. Como a Aline disse, é uma atenção respeitada e está bem informada, né? A gente procura trazer essa informação desde o pré-natal. Do ponto de vista da medicina baseada em evidências, como a Aline acabou de falar também, e das práticas de atenção ao parto, a Organização Mundial de Saúde já chancela isso. E existem protocolos de humanização, e o Ministério da Saúde já acolheu esses protocolos de humanização aqui no Brasil. O parto mais saudável para as mães e os bebês é o parto normal, sem intervenções desnecessárias, como a gente disse aqui. Então aqui a gente entra no paradigma de termos um país com uma nação de partos normais, sim, num percentual categoricamente ridículo diante dos países desenvolvidos. Que né? é 15% só o número de cesarianos. Então, é um momento de crítica que a gente tem quanto o atendimento, a estrutura de saúde, tanto no SUS quanto na rede privada, e a nossa classe vem se transformando, tanto obstetras, neonatologistas, anestesistas, para poder elevar esses índices de parto normal. Porque aqui é o momento da gente dizer que a incidência e prevalência aumentada de cesarianas aumenta o número de complicações, tanto na mãe quanto no bebê. Léo, o Brasil só vai mudar quando mudar a forma de nascer dos brasileiros. Exatamente. Então, Quando a gente já fala em parto cesariana, a gente já sabe que, para o pediatra, a gente já tem mais chance de ter que intervir no bebê do que se for um parto normal. É o momento de perguntar para você, Doroteia, que muita gente não sabe. Assistir uma sala de parto numa cesariana em que a mãe não está em trabalho de parto e o bebê não está de tempo, é um alerta vermelho, né? Um alerta vermelho. Sufoco. Tá sujeito a acontecer problema. Quando a gente já identifica que a gente tem que ter algumas atitudes, né? Que a gente já tem que tomar mais alguns cuidados, com certeza. Segundo o Ministério da Saúde, a humanização do parto deve seguir pelo menos 2 preceitos. Né? Aí você vê como é que é profundo e já existe uma legislação para isso. Né? É dever de toda a unidade de saúde receber e tratar com dignidade a mulher, seus familiares e o bebê, através de atitudes éticas e solidárias por parte dos profissionais de saúde e da instituição, criando um ambiente acolhedor e instituindo rotinas que rompam com o tradicional isolamento da mulher, que foi exatamente o que você falou no começo. Né? Exatamente. Eu ainda tenho lembrança quando fui acadêmico de maternidade no subúrbio do Rio, com salas escuras, com as mulheres abandonadas,
E gritando ao relento. E gritando né? sozinhas, sem acompanhante, sem a presença de uma doula. A gente vai falar do acompanhante daqui a pouco, que foi um grande ganho que as mulheres tiveram, 2005 para cá, maravilhoso. A adoção de medidas e procedimentos benéficos à mulher e ao bebê, evitando práticas intervencionistas desnecessárias e com frequência acarretam riscos a ambos. É uma outra coisa que já está legislado. Então já existe essa institucionalização, existe uma legislação para isso, tá bom? Sempre tem um momento assim que a gente procura também trazer para a realidade quando a gente está conversando, né, com as pessoas no podcast, e é trazer a nossa experiência, né? E eu tenho aqui duas mulheres que são mães também, uma pediatra, neonatologista e uma ginecologista e obstetra, e eu estou aqui para perguntar para vocês num momento crucial, o que motivou primeiro a Aline e depois eu vou perguntar para a Doroteia. O que motivou, Aline, você hoje buscar um serviço, criar um serviço de atendimento humanizado e respeitoso ao nascimento? Foi porque, Aline, aconteceu contigo também coisas assim que você não gostou muito? Olha, as minhas cesarianas... Quantas cesáreas foram? Eu tenho 3 cesarianas, né? A primeira, eu entrei em trabalho de parto. Mas eu não tinha, 21 anos atrás, mas eu não tinha nem... Exatamente, eu fiquei jogada numa sala de pré-parto, gritando de dor. Então, foi quando eu liguei, na época, né, minha tia, digo, tia, e usei esse termo, venha me operar que esse babado não é para mim, não. E eu já estava com 5 centímetros. Quem foi a tia mesmo? É a doutora Margarete Campos. A doutora Margarete Campos, né? Encontrei com ela hoje no barbeiro. Ela tá sempre por aí, ela mora perto de casa. Ela tava fazendo escova, eu tava lá no barbeiro. Sim. Aí ela foi me cumprimentar, mandou um beijo pra você. Então, naquela época, né, ela foi lá e fez a minha cesariana. E talvez se eu tivesse tido informação, né, assistência ali de uma doula, de uma fisioterapeuta, feito exercício, eu teria conseguido. Aguentado o rojão, né? Sim, teria conseguido, com Aline, certeza. É fácil ter o bebê? É fácil sentir essa dor? Como é que é isso? Você como mulher, o que você pode trazer pra gente? Meu amigo, é uma dor que tu tem que ter um preparo emocional. Eu vejo que você tem que se preparar desde o pré-natal para essa dor. Que é que eu venho falando para minhas pacientes. As minhas pacientes, lá, desde a primeira consulta... consulta... Então a responsabilidade não é só da equipe, a pessoa tem que se preparar também. Total. A pessoa que não se prepara para o parto normal é muito difícil, porque para mim, eu já chego lá, você quer parir como? Na primeira ou na segunda consulta? Eu ofereço Aí ela diz, isso também. Eu quero um parto normal. Beleza, vamos trabalhar sobre isso. Eu quero uma cesárea, mas espera aí, por que tu quer cesárea? Vamos ver por quê, vamos tentar tirar o medo do parto normal, mas mesmo assim no final, eu tirando, informando tudo, a importância do parto normal, que é melhor para o bebê, que é melhor para ela, que é melhor ela entrar em trabalho de parto e tal. E ela decide, por ter tido histórias negativas, como nós tivemos também, né, de uma paciente nossa, uma história negativa em que a bebê ficou com paralisia cerebral do parto normal anterior, ela queria porque queria cesárea, então a gente esperou ela entrar em trabalho de parto e fizemos a cesárea. Tá? Então tem todo o respeito, sabe, Léo? Eu sempre falo isso, eu respeito. Eu não concordo com a senhora, mas eu respeito o seu desejo. E assim a gente vai conduzindo a ano. E você, Tia Doró? Você é conhecida como Tia Doró. Como é que foi a sua experiência com seus partos e o que isso trouxe de benefício para transformar o teu atendimento e fazer você ter essa mente também voltada ao atendimento humanizado? Sim. Não, minhas gestações não foram muito fáceis, né? Elas foram gestações bem complicadas. E, assim, eu não tenho muito em relação à parte obstétrica em si. Talvez por eu ser pediatra e a gestação ter sido tão difícil, naquele momento o nascimento da minha filha tinha sido um acontecimento. E o fato de ter sido um acontecimento acabou que não teve amamentação na primeira hora, não teve amamentação. Nem então, meu chefe também. E aí acabou que a gente tive muita dificuldade para amamentar a minha primeira filha. E aí eu sempre me pergunto, a pergunta que eu sempre me faço antes para trabalhar, isso não só no nosso na AME, mas no dia a dia, eu não gostaria que fizesse com as pessoas agora mudou, ele falou que eu não ia fazer. Não gostaria que fizesse comigo. Eu não gostaria que fizesse com... Então eu não faço eu não faço com os outros, né? Entendi. Então, se eu não gostaria que fizesse comigo, eu não faço com os outros. Então, eu tenho que fazer aquilo que é melhor, né? Porque eu gostaria que a pessoa me tratasse assim, né? Que fosse diferente para mim. Então, eu tento fazer o máximo possível para que aquilo que a gente possa oferecer seja
aquilo que a pessoa Tu quer. tiveste alguma hora de seja ouro dos humanizado. teus bebês? A Eu primeira, não tive. a primeira eu não tive porque era Nenhum dos tanto três. pediatra na sala de parto que esqueceram da parte de amamentar, Foi né? prematuro, foi? Não foi prematuro. A primeira foi 37 semanas. E o segundo já foi prematuro, né? De 30 semanas. Então, esse daí não teve hora de ouro mesmo, não. Ainda mas ele chegou, a pediatra, minha amiga, colocou ainda perto de mim antes de levar para a mesa para a sala de reanimação, né? E aí eu tive o primeiro contato, sim, com ele, para depois ele ir para UTI. Então já vou te propor uma coisa. Um dia eu quero que você venha aqui comigo, com uma colega pediatra ou um amigo pediatra, para a gente falar da importância desse minuto de ouro, dessa hora de ouro e da amamentação exclusiva no peito. Topa? Topo. Beleza, então tá bom. Top. O que a OMS fala sobre parto humanizado, pessoal? Bom, fala algumas coisas. Respeito ao direito da mulher à privacidade no local de parto. Isso é uma coisa importante, apesar de ter direito de um acompanhante. A gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde. O apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e parto. Isso aí a gente bate o martelo na nossa clínica, né, pessoal? Sim. As nossas secretárias, atendentes, são treinadas para esse cobradas. atendimento empático, né? O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, São treinadas todos os dias. Aline, e a gente que tem muito filho e às vezes chega no consultório e tem certeza absoluta que aquelas pessoas que estão na recepção não foram treinadas para se portar daquele jeito, e você muitas vezes fala até para mim, eu vou contar para minha amiga, eu vou contar para meu amigo, porque eu não concordo com esse tipo de atendimento. Exatamente, né? Que quando essas coisas acontecem, a gente não tolera. A gente faz um treinamento, às vezes eu coloco, Léo, minhas amigas, e eu não falo para as secretárias que são minhas amigas. Então, elas chegam lá, às vezes até pagam a consulta e tal, e aí entra, Aline, a fulana não levantou para me servir café, a cicrana não saiu do telefone. Não olhou para mim. E a outra não olhou para mim. Eu digo, opa, já chamo, já converso. E hoje, se quiserem entrar no Google, colocar lá AME, vai aparecer e colocarem as avaliações, a nossa recepção, Léo, é elogiada em praticamente todas os elogios que nós temos lá, 5 estrelas, graças a Deus, e em praticamente todos a nossa recepção é elogiada. Fruto do nosso trabalho de ensinar e cobrar. É isso aí. Respeitar a escolha da mulher. Vamos para outro assunto. Quanto ao acompanhante durante o trabalho de parto e parto. Isso aí já é lei. Então ela tem o direito de estar... levar quem quiser. E já existe uma outra lei, que a gente vai estar falando mais tarde também. Vai estar falando sobre essa legislação e vai estar falando também da presença da doula. Porque ela tem o direito de ter uma pessoa experiente. Ela tem o direito da presença de uma pessoa experiente junto com ela e mais um acompanhante. Que pode ser do sexo masculino, do sexo feminino, pode ser uma amiga, pode ser uma parente, pode ser um parente, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Né? Exatamente. Bom, e a OMS ainda fala de oferecer às mulheres todas as informações e explicações que desejarem. Isso, né? A gente bate muito, né? Tanto no pré-natal, quanto no pré-natal pediátrico, quanto na consulta pré-anestésica, né? É a informação. A informação é o segredo, é a chave do sucesso para que as mulheres consigam ter uma experiência positiva do nascimento do seu bebê. Bom, e aí vamos com aquela palavra que o Dr. Leonardo Gobira, no Papo de Médico, gosta muito, o gancho. Chegou um momento da gente descontrair um pouco, parar um pouco de falar de coisas tão sérias, e é um momento da leitura, um momento que eu oferto para vocês algum livro que eu acho interessante e que está aí rolando nas livrarias e hoje, por que não dizer, na nuvem, está aí para todo mundo ler. Então é o momento que a gente traz para você alguns livros. Bom, a dica de hoje de leitura são 2 clássicos, né? Um para mim ligado à espiritualidade e o outro ligado à história mesmo, que eu gosto muito. Do Erich von Däniken, um que é muito famoso, né? Eram os Deuses Astronautas. Gente, muito interessante. É um passatempo muito legal. Traz, assim, uma mistificação e desmistificação da presença do homem na Terra, elaborando para a gente alguns pensamentos sobre o conceito de deuses e deusas, e uma explicação bem legal que faz aflorar o pensamento crítico a respeito até da espiritualidade. E um outro a respeito de espiritualidade propriamente dita, do Alexandre Caldini Neto, que é um cara que escreve muito bem, uma linguagem muito acessível para pessoas que
são cristãs ou não, que são espíritas ou não, que têm alguma religiosidade, a vida na visão do espiritismo. Muito interessante essa leitura, pode abrir um pouco de portas para a gente e também aguçar esse mesmo pensamento crítico em relação à espiritualidade. Aline, agora eu estou querendo puxar um outro gancho, falar com vocês duas sobre alguns conceitos, né? Um é que você traga para as nossas clientes, para a família das pessoas que estão ouvindo a gente para entender o que é o parto humanizado. Aline, o que é esse protagonismo? O que é esse conceito da mulher ser detentora, eu digo assim, dos direitos dela? Como é que é isso? É fazer valer o que ela acredita, é fazer valer o que o marido, né, o esposo, o acompanhante acredita. Eu digo, gente, vamos aqui, tem consulta, Léo, que eu chego... Hoje a consulta vai ser mais light. Hoje a gente vai mentalizar juntos como vocês querem que aconteça o nascimento. Como é... doutora, não, eu só vou assistir. Qual música que você vai tocar? Teve uma que colocou um rock pesado. Já tivemos um sertanejo, né? Tivemos um sertanejo, que você sabe que eu adoro, então já queria até dançar. Então, respeitar, não é a música que eu gosto, é a música que ela gosta, é o acompanhante que ela deseja, é a doula. Eu tenho uma doula que eu gosto? Tenho, mas é a doula da preferência dela. Fazer valer, doutora, eu quero parir de cócoras na banqueta, escolher até a posição de parir. Me lembrei agora, nós temos doulas que nós indicamos que são pentecostais, doulas que são católicas e Sim. doula espírita também, né? Espírita também. E tem a doula que ela quer trazer também, que é uma pessoa que ela já traz. Né? Então é esse o protagonismo, é ela ser detentora do momento dela, é ela que manda na parada. Então nós falamos agora de dois conceitos e pilares, né, Doroteia? Desse atendimento humanizado, desse parto humanizado. Acabamos de falar do protagonismo, né? Acabamos de falar também do acolhimento, a forma de acolher desde o pré-natal, né? Como pilares da humanização. Então, a Organização Mundial de Saúde ela já classifica isso, ela já traz dessa forma para a gente. Doroteia, eu quero saber assim, de você, qual é o sentimento que você tem, vejo que é um momento assim, crucial para te perguntar isso, o sentimento que você tem quando, num parto difícil, em que você já fez o acompanhamento pré-natal humanizado, né, a consulta pediátrica, já tem um vínculo com a família, com a paciente, e no momento de um parto difícil, essa família, essa mãe, retorna no teu consultório para a primeira consulta pós-parto, né, de um parto difícil. Qual é o sentimento da pediatra que acolheu, atendeu de forma respeitosa e recebe esse bebê desse parto difícil? Você é uma pessoa experiente, um profissional experiente, e eu tenho certeza que você tem um pouco para dizer para a gente. Como é que é isso? Você tem algum caso para lembrar? Eu estava muito pensando em fazer essa pergunta para você. Tenho casos e especiais, né? São pessoas que acompanham comigo até hoje, né? E a gente tem casos que a gente consegue ter uma resposta, um sucesso muito bom, então a gente se sente gratificado. E acompanhar essa criança crescendo, o desenvolvimento dela e vendo que está tudo bem, isso gratifica cada dia mais. Emociona o trabalho da gente, emociona. Eu digo que eu trabalho com a melhor coisa que tem, né? Que é a criança. Então, não tem por que estar triste em nenhum momento. E outra coisa é quando não tem um desfecho tão favorável, poder, como a gente está falando, acolher, poder participar, ver o que tentar ouvir, né? Ouvir a mãe, né? Às vezes uma criança com uma sequela, com asfixia, de asfixia, ela tem milhões de tratamentos, milhões de... Para melhorar a qualidade de vida, né? Para melhorar a qualidade de vida. Então, aquela mãe está, às vezes, sobrecarregada, né? Então, a gente, além de ser... a pediatra daquela criança que a gente vai acompanhar, vai ver o que ela precisa como para desenvolvimento, crescimento, parte emocional, de vacina, de tudo aquilo que a gente faz no consultório. A gente também tem a parte de acompanhar, de poder sofrer e se alegrar junto. Sentimental, né? Sentimental. Às vezes a gente tem uma demanda maior, né? Tanto de trabalho, de família, de outras coisas, e eu sempre falo assim, olha, eu respondo, não posso consultar por telefone, né? Mas orientar,
administrar, acolher ouvir. e ver o que pode ser feito. A gente... Dá uma orientação. Uma orientação, um oi. Às vezes eu digo, talvez eu vou responder sim, não, eu não estou chateada. Às vezes é o que eu consigo responder, Sim. né? Mas você estar presente também ajuda bastante, né? A gente consegue identificar. Às vezes eu lembro, depois de 2 dias eu lembro assim, nossa, como é que tá, como é que evoluiu esse caso? E aí eu telefono para ver como é que está acontecendo, porque a gente também, a resposta do meu atendimento também faz bem para mim, né? Então, se eu tenho uma resposta positiva daquilo que eu estou fazendo, eu vou ficar tranquila, eu vou ficar mais feliz. Então, a gente tem que... Eu trabalho com a resposta daquilo que eu faço, né? Então, se eu tenho uma resposta boa, eu vou estar trabalhando em cima disso para que cada vez mais seja boa, né? E aí, acho que às vezes a gente, com a vida corrida, talvez nem sempre saia como a gente deseja, né? Mas eu tento dar sempre o meu melhor e tentar dar uma assistência e essa disponibilidade que às vezes a gente tem, né? Às vezes nem sabe, doutora, por que a senhora não me respondeu? Liga de novo. Às vezes é o meu filho passando o WhatsApp, né? Passando Nossa, né? o joguinho, né? Não, passa... Não, isso aqui... Né? O meu filho não viu. Às vezes a gente tá com o filho, a gente nem viu. Ou então... tô na UTI, tem uma reanimação, eu trabalho também na UTI, então tem uma reanimação, o bebê tá mais grave, eu tô ali trabalhando, pensando no que fazer melhor, então naquele momento é daquele paciente. Então aí depois eu paro e respondo. Doró, eu vou pedir agora pra gente chamar o Antônio, fazer uma troca aí de cadeiras, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar conversando com você de novo e pra gente tirar algumas dúvidas a respeito da assistência anestesiológica no momento do parto humanizado, tá bom? Tranquilo. Bom, a gente está agora aqui com o nosso parceiro, Dr. Antônio Carlos Nossa, anestesiologista, formado na Universidade Federal do Amazonas, residência médica também, aqui em Manaus. Nosso parceiro, bem-vindo, Totó para os íntimos, nosso anestesiologista junto com a doutora Maíra, vem trazer um pouco para a gente do atendimento da AME na parte anestesiológica, porque muita gente acha que o parto humanizado não pode ser assistido por um anestesista, né? Então, bem-vindo, Antônio. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado a todos vocês da AME, Doró, Aline, tá, por poder participar. Sempre tentar esclarecer algumas coisas e estar à disposição de vocês. Representar também a nossa querida doutora Maíra. Doutora Maíra está anestesiando agora que infelizmente uma cirurgia cardíaca, né? Que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas está problema profissional mesmo. Registrado aqui a nossa estima e consideração por ela. Total. Bom, eu estou puxando o gancho aqui da presença do nosso anestesiologista para perguntar da Aline, porque muita gente se confunde querendo o conceito, né? Assim, contextualizar também. Dentro do parto normal, o parto humanizado e o parto natural. Será que você pode esclarecer para a gente, por gentileza? É uma dúvida frequente. O parto normal é o parto vaginal, é o que ocorre via vaginal. O parto natural é um parto normal, via vaginal, em que a paciente não tem intervenção nenhuma, né? Então, que ela não pega nem acesso, não tem analgesia, não tem medicação. Não é ambiente hospitalar, muitas vezes não é ambiente hospitalar, né? E esse é o parto natural. E existe o parto humanizado, que pode também ser natural. Mas o parto humanizado já entra toda uma equipe multidisciplinar, uma assistência multidisciplinar e que também pode entrar a analgesia de parto. Aí a paciente fala, que é isso, doutora? Então, assim, eu vou parir sem dor? Vai parir sem dor. Isso pode acontecer? Isso faz mal para o bebê? Isso, como é que acontece, né? Vamos esclarecer, e aí a gente né? vai esclarecer. Aline, tem também o contexto da cesariana, né? Como você falou lá no começo, a gente tem esse atendimento respeitoso e dentro desse conceito, a gente, na verdade, textualmente respeita esse direito da mulher. Sim. Do que fazer com o corpo dela. Então, como você falou lá no começo, muitas vezes é uma paciente que chega com a gente no consultório, passou por um trauma num parto normal anterior e ela
pede, pelo amor de Deus, eu quero ser operada, né? Então a cesariana. Então é o gancho também que permite nos dizer aqui que a cesariana pode e deve ser humanizada. Na Né? verdade, Em que contexto, Aline? a gente sempre fala que a gente tem uma assistência respeitosa ao nascimento, independente da via de parto. Tá? Então, a cesariana respeitosa e humanizada é a cesariana em que a mulher, o protagonista ela escolheu. Em que ou quando ela não escolheu, que foi uma necessidade para preservar a saúde dela e do bebê, né? Mas foi explicado para ela a importância da cesariana. É um ambiente com a luz mais baixa, aquele bebê está no escuro, ele vai nascer num clarão, a gente manda apagar as luzes da sala. É uma música que ela deseja ouvir, né? É um anestesista falando baixinho no ouvido dela, chamando pelo nome num tom baixo. Ela o acompanhante do lado, se desejar cortar o cordão umbilical, né? Também a gente faz todo esse processo, a conversa, a orientação, né? Então a cesariana respeitosa e humanizada que a gente gosta de fazer, que a gente se sente feliz, eu me sinto realizada quando eu faço aquele momento ali acontecer e que eu vejo aquele choro da mãe, a gente chora, né? De vez em quando a fotógrafa pega um choro de emoção. Um choro, uma lágrima nossa. Os anestesistas choram também quando aquela emoção ela, né, fica forte. Então é muito legal, muito interessante. Pois é, então esse é um momento que a gente aproveita aqui até para perguntar para o Antônio. Antônio, como funciona a dita analgesia de parto, né? Temos uma paciente, por exemplo, vamos dar um exemplo, em trabalho de parto normal, né? E num certo momento, dentro desse plano de parto, dessa estruturação do parto, a paciente, quando é acolhida, busca a alternativa da analgesia. Como é esse processo? Como entra o anestesiologista nesse momento? Né? Em que momento é feita a analgesia? Quais são os benefícios? O que você pode trazer para a gente? Vamos lá, Léo. Só para fazer um adendo aqui nessa minha chegada aqui no seu podcast, né? Na nossa conversa, na nossa resenha, no Papo de Médico. Estava escutando você falar na Universidade Federal do Amazonas, onde eu me formei, né? Falei, rapaz, acho que faz muito tempo. Que era a Universidade do Amazonas. Ainda me soa a Universidade Federal, o fã estranho. Só para você ter uma ideia. A gente aqui, quando apresenta os colegas, a gente fala Universidade do Amazonas hoje, Universidade Federal do Amazonas. Exatamente, tá. Vamos lá, a analgesia de parto é uma técnica, né, de anestesia que geralmente se faz em pacientes durante a evolução do trabalho de parto, né? Como a gente trabalha, a gente intervém no momento em que a paciente pede, né? Ela, como vocês já falaram muito bem anteriormente, é a protagonista do momento, né? Existem fases do trabalho de parto, né? Que você vai tendo as dilatações uterinas, as contrações vão aumentando, então cada pessoa sempre é um indivíduo. Então a resposta da dor, a resposta do que consegue suportar de dor é individual. É diferente, né? É diferente de uma pessoa, de uma mulher para outra, né? Mas o que é para deixar claro que em hipótese nenhuma ela precisa necessariamente sentir dor, né? Ela escolhe o momento em que a gente vai atuar com técnicas anestésicas de acordo com a fase do trabalho de parto. Agora, né? Existe por exemplo, uma quantidade, por exemplo, de dilatação a partir do qual há mais segurança de fazer a analgesia? Porque, por exemplo, se a mulher já está com uma dor insuportável, com 2 centímetros de dilatação, ela é orientada a aguardar mais um pouco, né? Algumas vezes sim, aguardar mais um pouco, mas como eu falei, eu vou deixar mais claro agora, em qualquer momento do trabalho de parto, ela pode pedir a analgesia de parto. Ela não precisa sentir dor. Deixando claro de novo, existem técnicas, existem formas de se fazer uma analgesia de parto em qualquer momento como você disse, de qualquer fase do trabalho de parto. Exatamente, da dilatação, entendeu? A maioria das mulheres conseguem suportar uma dor, ou, lógico, com fisioterapia, com aquele trabalho todo, né, que você faz. Métodos não farmacológicos. Exatamente, métodos não farmacológicos, até 5, 6 centímetros. Mas existem mulheres que não aguentam. Com 3 centímetros você está sentindo muita dor. A gente pode fazer?
Pode sim, existe forma de se fazer analgesia Com por segurança. parto com segurança, né? Para que esse trabalho de parto evolua com tranquilidade e com conforto. Quais Pra são os paciente. benefícios da analgesia de parto num parto humanizado? O que geralmente a gente observa é a mãe, já que estamos falando em humanização, conseguir desfrutar aquele momento sem, entre aspas, sofrimento Desespero da dor. doloroso. Entendeu? Então, esse ponto eu acho super importante. A mãe, falando em humanização, existe outras explicações de benefícios da analgesia de parto fisiológicas, né? Mas da humanização, a mãe poder desfrutar aquele trabalho todo de parto num conforto, né? Para mim é uma coisa, um benefício enorme, tá entendendo? Uhum. Antônio, e como é normalmente essa técnica? É uma explicação assim para as pessoas mais leigas. Qual é a forma? É uma injeção nas costas? É um catéter? Como é que é feita essa analgesia? Perfeito. Isso aí realmente é a dúvida de muita gente, né? Às vezes, eu costumo dizer que geralmente o anestesista ele fica behind the scenes, mas em compensação, no aspecto geral, popular, a gente é que mais, apesar de ficar atrás das câmeras, a gente é que mais amedronta os pacientes, e não só em trabalho de parto, em parto cesárea, analgesia de parto, mas em qualquer tipo de cirurgia, né? Então é muito bom às vezes poder explicar, esclarecer coisas que a gente faz sempre desde da consulta pré-anestésica, né? A gente procura explicar, eu e a doutora Maíra procuramos explicar tudo, o que vai acontecer, o que pode acontecer, deixamos a paciente livre para poder perguntar o que quiser. Mas especificamente na tua pergunta, de acordo com a evolução do trabalho de parto, a gente usa basicamente duas técnicas da anestesia peridural e da anestesia bloqueio subaracnoide, a popular conhecida como raquianestesia, né? Existem os momentos que a paciente está de dilatação até chegar ao período expulsivo. Até 8, 9 centímetros, se a paciente pedir analgesia de parto, não quer dor, a gente faz uma anestesia peridural, uma anestesia com catéter, passamos um catéter, ela vamos falar assim, bem claro para as pessoas entenderem, nas costas, né, num nível que de acordo com a evolução e de acordo com a técnica a gente vai fazer. Passamos um catéter e ficamos fazendo naquele catéter que fica fora do corpo da paciente uma dose de medicação, uma concentração X, para que a paciente tenha um conforto. Tá? E também, deixar claro, não prejudique a evolução do trabalho de parto. Porque antigamente, podemos dizer 40 anos atrás, você não tinha a tecnologia, você não tinha medicações que te davam, ou era 8 ou era 80, entendeu? Hoje a gente conseguiu... Às vezes tirava a dor e estagnava o trabalho de parto. Ou então... dificultava o nascimento, entendeu? Às vezes, não atrapalhava o trabalho de parto, não atrapalhava o nascimento, mas a paciente sentia muita dor, entendeu? Então, hoje em dia, já com técnicas, com estudos, com tecnologia e materiais, a gente já consegue fazer com que fique esse equilíbrio. O trabalho de parto evolui. Eu e a Aline, a gente vê muito isso. Você já fez analgesia pra gente, com 8 centímetros, por exemplo, que acelerou até o nascimento. Eita! Já nasceu. Exatamente. A tendência é que a analgesia de parto... a paciente relaxa a adrenalina dela. Quando a gente fala, tô com a adrenalina alta, sentindo dor, a adrenalina sobe muito. A adrenalina, ela compete com a ocitocina. E a ocitocina faz o trabalho de parto evoluir mais rápido. Então, se eu diminua a adrenalina, minha ocitocina sobe. E não é a ocitocina feita, é a ocitocina fisiológica. Endógena. Da própria paciente. Então, isso acelera o trabalho de parto. Entendi. O conforto... Aparentemente não é só a questão de dor, mas ele ajuda esse trabalho de parto a evoluir, a retirada dessa dor, né? A analgesia de parto propriamente dita. Interessante. Aline, qual é a tua experiência com as suas pacientes hoje na AME, nas técnicas de analgesia de parto? É bom que as pessoas ouçam, né? Isso relatado pela gente. Qual é a experiência que você tem com a analgesia de parto feito pelos nossos anestesiologistas na AME? Qual o resultado que você tem com os seus pacientes? Todos as pacientes que solicitaram analgesia de parto, Léo, até hoje,
eles fizeram, no máximo, em 30 minutos, esses bebês nasceram. Teve uma... Então tem uma eficácia bem alta. Eu não tive, até agora, nenhuma complicação, uma bradicardia fetal, né, Antônio? Que é uma complicação que pode ter da analgesia, em que a gente acompanha veementemente aquele batimento do bebê, né? E eu não tive, pelo contrário, teve uma que ele... eu não lembro se foi você ou se foi a Maíra que fez, já faz um tempinho, fez a paciente... Na hora... Nem escorregou. Meu Deus do céu, quase que eu não consigo colocar a luva, porque o bebê ainda estava com 7 centímetros, ela ainda está com 7 centímetros. Então, a minha experiência é muito boa. Positiva, né? Muito positiva. Até agora, eu não tive nenhuma intercorrência. Então, você aconselha a utilização da analgesia de parto, claro, respeitando os critérios, principalmente de independência da paciente, quanto ao limiar de dor também, né? E esse parecer do anestesista, né? Que é bom que a gente relate também que as nossas pacientes passam por uma consulta pré-anestésica também, Sim. nesse pré-natal humanizado, né? Exatamente. Outra coisa importante é a anestesia, Antônio, na cesariana. Sim. Aí vamos para a cesariana, né? Sim. Na cesariana também é importante o papel do anestesiologista nessa anestesia. E eu vejo, meu amigo... E de um bom anestesiologista. A gente vê de tudo. Eu vejo que nós temos 2 ótimos anestesistas com uma ótima relação médico-paciente, que traz a calma, que tem... O Antônio... Às vezes a gente quer ouvir ali o que ele está falando. O que ele está falando com a paciente, porque ele está falando bem baixinho, quase que no ouvido, trazendo uma calma, uma tranquilidade para o paciente. E no momento da nossa cesariana humanizada, a gente estimula que coloque a música, utilizando a musicoterapia, uma música que signifique para as pessoas, e nunca houve objeção dos nossos anestesiologistas. Às vezes a nossa pediatra, a doutora Doroteia, pede para diminuir um pouquinho o som da música, né? Mas a gente tem essa experiência boa. Eu quero que você traga também a peculiaridade da anestesia na cesariana, né? Porque é diferente da analgesia de parto, Sim. no parto normal, né? Sim, é diferente, mas não precisa, como vocês já falaram anteriormente, deixar de ser humanizada, né? Então, geralmente na cesariana, eu e minha colega doutora Maíra, procuro conversar e procuro principalmente acalmar naquele momento a paciente. Procuro tentar tirar todas as dúvidas que ela tem ainda e explicar o que vai acontecer ali, né? Muitas vezes eu fico meio que ausente e tento ficar especificamente voltado para a paciente. A paciente, eu peço para ela que às vezes na sala cirúrgica, não a nossa equipe, mas tem enfermeiros que são do centro cirúrgico, tem técnicos de enfermagem que são do centro cirúrgico, às vezes não tá naquela nossa vibe, na nossa conexão. Então, e muita conversa paralela, às vezes barulho fora da sala, né? Isso tudo influencia, né? Então, eu chego às vezes, quando eu vejo que a paciente está um pouco dispersa, eu falo para ela, olha, não escuta nada. Procura escutar só a minha voz, né? Antes, durante a anestesia e depois que eu a deito e a gente pinta, coloca os campos, eu fico falando, olha, fica escutando só a minha voz. Eu vou falar contigo, você fala comigo. Nesse momento é um momento que a gente tem uma possibilidade de realmente humanizar, né? De acalmar o paciente naquele momento, ela saber, né? O que está acontecendo. Exato. Não é aquela... Porque parece que a cesárea, por ser um processo cirúrgico, como se fala, falando no medicinês, cruento, né? Mecânico, não precisa ser frio. Não precisa, né? Ser frio. Não precisa ser frio. Então, a gente procura explicar, acalmar e até dar um afago, né, para a paciente naquele momento. Às vezes brincar um pouco também, quando a paciente é mais tranquila, faz animar, brinca, já conhece a paciente. Descontrai, né? Descontrai. Antônio, uma outra pergunta, assim, que de vez em quando a gente tem das próprias pacientes, quanto... Só lembrar que na cesárea também você pode utilizar anestesia peridural e anestesia raquianestesia. Né? Também pode ser as duas formas. Aí eu vou entrar em dois pontos cruciais, que o primeiro é com relação à paciente que às vezes está sujeita a ser submetida a mais de um processo anestésico no mesmo momento. Perfeito. Né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, que isso acaba acontecendo de uma maneira um pouco frequente. Tem pacientes que estão ouvindo a gente, estão nos vendo, e que vão falar assim, poxa, tem um anestesista falando, e eu quero saber por que naquela minha cesariana eu recebi 3 furadas.
que aconteceu? Eu cheguei a deitar, a anestesia não pegou. Eu quero que você traga para a gente informações a respeito dessa situação. Bem, o que a gente tem descrito nesse momento que a gente chama de falha de bloqueio. A gente faz um bloqueio subaracnoide, né? Isso acontece mais no bloqueio subaracnoide do que na anestesia peridural, mas na peridural também pode acontecer. Mas, como a bloqueio subaracnoide hoje, com a tecnologia, com o material que a gente tem hoje, é a técnica anestésica mais utilizada na cesariana, tá? Hoje. Então, quando a paciente deita, ela ainda está sentindo, a gente nunca libera nada com o paciente sentindo, ou seja, ela não pode... Sempre testa antes, sempre eu tento testar até os movimentos, a parte sensível, a parte motora, sensitiva, a parte motora, e o que pode ter acontecido? Os estudos mostram que mais de 60% das vezes é falha de técnica mesmo. Acontece, a agulha não chegou num local adequado e você não conseguiu colocar a medicação no local adequado. A qualidade do anestésico influencia? É o segundo ponto. Qualidade do anestésico, principalmente como ele é guardado, né? Porque ele tem uma interação com luz, às vezes fica então, muito armazenamento influencia, o armazenamento né? influi muito. Essa é o segundo motivo de falha de bloqueio. A qualidade e como é armazenado esse anestésico. E aí isso independe da técnica, independe da qualidade do anestesista, né? Porque a gente vai depender da medicação, né? A medicação vai ter que estar ok, né? E essas punções, essas anestesias de repetição, não trazem ônus a princípio, feitos na técnica cuidadosamente, né? Pois é. Com a tecnologia de hoje, com as agulhas bem mais finas, a incidência de complicações diminui bastante, mesmo com punções repetidas, entendeu? Até 2 punções, tem casos que pode chegar até 3 punções por falha, né? Por falha de bloqueio, mas existe uma possibilidade de ter alguma complicação sim, mas aí você já se envolve e já planeja tentar diminuir cada vez mais o risco de complicações de acordo com o número de punções. Uma delas é a cefaleia pós-hack. Exato, né? Cefaleia pós-hack graças a Deus, a incidência hoje, de novo eu falo, de acordo com os materiais que a gente usa, diminuíram muito, né? Antigamente era praticamente assim, você escutava muito falar em cefaleia pós-hack, né? Muito, muito, muito. Paciente cesariano, cara, olha, vai dar dor de cabeça e tal. E tem muita coisa que mudou. Eu até brinco, porque depois que nasce o neném, eu chego e pergunto quem é o acompanhante que vai ficar com... Então, eu lembro muito disso, que a mãe, ela não podia... Lógico, é tudo antigo, né? Tudo, o processo todo que foi melhorando as coisas. A mãe... tinha que ficar igual uma múmia paralítica, parada, não podia colocar um travesseirozinho, não podia se mexer, não podia fazer nada. Hoje eu já explico que isso já mudou, foi visto que não tem tanta nos dias de hoje, participação em trazer a cefaleia pós-hack, entendeu? O posicionamento da paciente, movimentar, falar. Tem gente que tem que ficar... Muda, não precisa, pode responder gente, isso aí a gente não vai interromper. Foi a doutora Doroteia que está com a paciente numa situação delicada e acabou de receber uma ligação. Exatamente. Então, parabéns, Doroteia, você continua participando do Papo de Médico. Ela está ausente, mas está presente. Pelo menos de frente às câmeras. Antônio, eu já te convido para vir com a gente num dia com a Maíra, porque a gente precisa entrar mais nesse assunto da anestesia, né? E vocês são nossos anestesistas na clínica, não só de analgesia de parto e de hack anestesia, por exemplo, para uma cesariana, mas anestesiam também as nossas pacientes, né? Ginecológicas, sim, nas cirurgias ginecológicas de barriga aberta, cirurgias vaginais e na anestesia geral, naquelas videolaparoscópicas, tá? Então já deixo o convite para você e conseguiremos trazer a nossa querida colega Maíra para fazer um papo de médico aqui, que a gravação seja na casa dela. Um bate-bola bem legal para a gente poder estar entrando nesse assunto também da anestesia nas cirurgias ginecológicas. Sim, vamos combinar. Você quer concluir com alguma coisa? Agora tu vai ter que concluir, senão vai ficar... Não, sem problema. Eu tentei fazer...
menos técnico possível para poder pras pessoas esclarecer entenderem. para as pessoas entenderem. Porque aqui é o papo de médico, não é o papo Do com médico. o médico nem do médico, né? Exatamente. Então, a gente tenta falar de uma maneira que as pessoas consigam compreender, Entenda, entendeu? né? Então, eu nem não pretendo necessidade de se aprofundar muito, né, em nuances assim, mas tentar, no geral, abrir a cabeça das pessoas e tirar algumas dúvidas que elas têm. Você falou agora, eu vou ter que puxar essa piada. Puxa a piada. A piada é muito legal, porque esse negócio de abrir a cabeça com o anestesista, né? Diz que a primeira anestesia foi a moça lá da época das cavernas que batia com a clava na cabeça do maridão, né? O tacape, né? Meu Deus, que horror. É isso aí. Não vai fazer isso comigo em casa não, né? Fica esperto. Então tá bom. Gente, a gente está chegando agora naquele momento que as pessoas estão começando a gostar e se entreter, que é um momento da nossa música, o que toca nos partos e nas cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Bom, hoje vocês vão ouvir, muito legal, No Amor, Amando Amém, da Marie Gabriela, e A Começar em Mim, do Vocal Livre, que é uma banda adventista de vocal muito legal. Essas duas músicas são frequentemente utilizadas durante o parto, tanto parto normal quanto as cesarianas humanizadas, tá bom? Então essas músicas vocês podem estar indo lá direto no Instagram, tanto do Dr. Léo Gobira quanto da AME, para poder estar ouvindo essas músicas via Spotify, tá? É só ir lá no link da bio. Bom, gente, a gente está de volta aqui no nosso Papo de Médico, hoje falando de parto humanizado. E a gente tem que lembrar o que é ideal. Ideal no parto humanizado é a presença de uma equipe integrativa. E aí a gente traz aqui hoje uma equipe com obstetras, anestesiologista e pediatra neonatologista, né? E a gente tem que lembrar que dentro da infraestrutura de equipe integrativa do parto humanizado, a gente tem que ter doula, tem que ter um enfermeiro ou enfermeira obstetriz, médico ginecologista obstetra, anestesista e médico pediatra neonatal. Então a gente pode dizer hoje, né, Aline, que na AME a gente tem uma equipe completa. Sim. Né? E que a gente vai estar falando de doula daqui a pouco. E eu quero conversar contigo, buscando que o Antônio está aqui com a gente, sobre os métodos dentro do parto humanizado não farmacológicos de alívio da dor. E a gente também tem esse atendimento em infraestrutura na AME, né? Nós temos pacientes que já se utilizaram de métodos não farmacológicos. Você pode estar falando um pouco para a gente? Posso. Essa parte que trabalha com os métodos não farmacológicos, a fisioterapeuta também, tá, Léo? Faz exercícios, eletroestimulação, né? Musicoterapia, aromoterapia, né? A doula vem ali com cheirinho de... Tivemos experiências intensas boas, com a aromoterapia, né? Isso, até aquele cheirinho da canela que elas põem. Útero contrai, né? Quem tem útero vai contrair, vai ter cólica, né? As mulheres que estão lá, então... E também os aromas que elas levam de lavanda, né, a música, o toque do acompanhante, ainda mais se é o marido, se aquele casal é conectado, né? É tão bonito ver aquilo. Toque? O tocar. Pensei que era exame. Não, o tocar dele, o beijo, o abraço. O aconchego. Isso também. Além das massagens na costa, ali na região pélvica, os exercícios na bola. E é importante a fisioterapia no pré-natal também, né? Sim, já preparando essa mulher. Né? Essa paciente ela tem que se preparar, como eu digo para ela, vai malhar esse períneo para não haver nenhum tipo de laceração, né? Treinar aí, elas treinam a saída do bebê, elas inflam um balão e vão ensinando como é que faz o período expulsivo. O trabalho da fisioterapia é impressionante e muito importante. Aí no momento do parto, Antônio, só a título de curiosidade, para as pessoas entenderem, nós temos estudantes de medicina também nos ouvindo, nos vendo, quais são as drogas utilizadas na analgesia de parto com segurança hoje? Basicamente utilizamos anestésico local, né? Anestésicos locais. Né? A bupivacaína, hoje a pesada, a ropivacaína, são os dois tipos de anestésicos locais mais utilizados para anestesias, para analgesia de parto peridural e raquianestesia. Tá. E na cesariana, quais são as drogas comumente utilizadas? Hoje em dia, por segurança e por tempo de ação, praticamente 100% utilizada a bupivacaína pesada, né, no caso da cesárea. Isso é o anestésico local, ele seria o ator principal ou de uma analgesia de parto ou de uma anestesia para cesariana. Mas aí existem outras substâncias que podem melhorar a qualidade desse anestésico local e
perpetuar um pouco mais, ou prolongar um pouco mais essa analgesia ou essa anestesia, entendeu? Que são opioides, né? Geralmente nós utilizamos o fentanil e para cesariana utilizamos a morfina, né? Que você vai te dar um conforto pós-operatório muito bom mesmo, entendeu? Tá joia. Antônio, eu estou muito grato, só tenho a te agradecer pela oportunidade de você trazer o esclarecimento para os nossos clientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo também, e já fica o convite de antemão para a gente falar um pouco mais, tanto de analgesia de parto, de complicações como a cefaleia pós-RAC, da anestesia nas cirurgias ginecológicas e trazer a Maíra junto com a gente para a gente fazer uma dinâmica bem legal, tá bom? Estou à disposição, acredito que a Maíra também, à medida do possível, que às vezes acontece imprevistos, né? Quero agradecer a possibilidade também e dizer que tem muita coisa para falar, né? Realmente, a gente que eu estava falando ali atrás nos bastidores, né? Se a gente for falar realmente tudo, a gente passa um programa. Um programa inteiro. Exatamente. Tá, Antônio, muito obrigado. Gratidão. Tudo de bom para você e continuamos a nossa parceria. Sempre. Bem-vinda de novo, Doroteia. Estamos aí juntos. A Doroteia já é bem mais tranquila, né, Aline? Sim. Começando a me soltar. Doroteia, a gente vai falar agora sobre uma coisa que a gente sabe que você é bem criteriosa. Bem criteriosa que é um mesmo. ambiente... Esse assunto aqui foi feito para a nossa pediatra. O ambiente na sala de parto, né? Então, para criar uma atmosfera favorável para tanto a mamãe quanto o bebê, evita-se o uso excessivo de ar-condicionado, de luzes fortes e de barulhos. O ambiente, normalmente, da sala do parto humanizado, entendido como ideal, se assemelha ao ambiente intrauterino do feto. E a gente pode dizer, né, Aline, que a doutora Doroteia pede à risca isso, né? Arrisca. Doroteia, E só começa quando tá tudo pronto. qual é a importância, tanto no parto normal quanto na cesariana, desse ambiente para o bebê, Doroteia, quando a gente está fazendo o parto? Imagina, Léo, que ele tá lá, o bebê tá lá dentro do útero, quentinho, no escuro, sem nenhum trauma, aconchegado, numa tranquilidade que é a dele ali dentro na barriga. E de repente ele sai e ele tem que se adaptar ao mundo que está aqui fora. E ele tem que controlar a temperatura, ele precisa ver, ele acaba se entrando em contato com uma luz. Então, a gente tenta fazer com que ele não tenha tantos traumas. Ou seja, ele saia e ainda não perceber que ainda vai sofrer tudo aquilo que ele pode sofrer se tiver um frio, se tiver uma luz, se ele não tiver o contato com a mãe. O que o frio pode causar nesse bebê, Doroteia, que nasce? Um ambiente frio. O ambiente frio ele faz hipotermia, e a hipotermia também é uma causa de dano cerebral. Nossa. Então, a gente precisa proteger esse bebê da hipotermia. É uma das principais causas, às vezes, de alterações neurológicas, às vezes, tem relacionada com a hipotermia do bebê. E somente o barulho, Doroteia, pode gerar algum dano, lesão no ouvido do bebê, por exemplo? Ou é a parte traumática mesmo quanto a esse ruído muito forte que pode estar acontecendo? O bebê reconhece, às vezes, o ruído até como dor, né? E fora os decibéis que são traumáticos. Então, a gente, quanto mais os decibéis elevados, mais trauma, tanto acústico, mas também reconhece como dor, né? Então, a fricção, às vezes, na pele, o próprio fio causa dor, o barulho causa dor, cheiro causa dor. Então, isso gera trauma. Então, o que a gente tenta evitar é justamente isso, uma temperatura ambiente de 23 a 25 graus Celsius. Então, o ar-condicionado não deve estar ligado. O parto normal, a gente tem a mãe mais predisposta a uma temperatura normal, então levar o bebê logo a contato pele a pele. Na parte cesariana, às vezes a gente tem inconveniente de anestesia, a própria temperatura da mãe abaixa, então o controle térmico da mãe é importante também. Mas a gente abaixa a tendinha e bota, né, nem para perto da mãe, né? Exatamente, mas o próprio da anestesia, né? Às vezes abaixa a temperatura da mãe. Então a gente tem que ter um controle tanto do ambiental, né, do ambiente dentro da sala, ou seja, não pode ter uma circulação de ar. Tem alguns hospitais que a gente abre a porta e entra, né, a circulação de ar, não adianta só desligar o ar-condicionado para tentar manter a temperatura de 23 a 25 graus Celsius. Tem os equipamentos também, eles têm que estar na temperatura
aquecida, porque O berço aquecido, né? o berço tem que estar aquecido, o paninho tem que estar aquecido. O equipamento, se ele estiver gelado em volta, o bebê consegue puxar esse frio, né? E fazer irradiar. O bebê perde temperatura por irradiação, difusão. Então, tudo que está frio, ele acaba puxando do bebê, o bebê puxa esse frio e acaba diminuindo a temperatura do bebê. Então, esse controle térmico é muito importante. Esse pele a pele, Doró, que, né, Léo, que a gente faz, é importante também para isso, né? Porque às vezes o pele a pele, benefícios, né? o pele a pele, eu vejo, Doró, que o bebê nasce, né? E, assim, quem não trabalha com essa humanização, que não deveria ser dessa forma, deixa o bebê lá no berço aquecido, chorando, gritando, e podendo estar com a mãe ou com o pai, né? Porque a gente teve... Quando a mãe não pode, a gente Quando a mãe bota não com pode, pai, tem até uma situação numa cesárea que a mãe teve uma intercorrência, e aí a Doroteia pegou e falou pro pai, tira a blusa, que eu vou fazer o pele a pele com o senhor. E aqui, naquele momento eu ainda não tinha visto Já isso, fizemos Doró. mais uma vez. E aí eu achei aquilo, eu até no momento eu disse, a Doró não tá bem, cara, mandando o cara tirar a blusa dentro do centro cirúrgico. Então, mas era no intuito de fazer o pele a pele, eu achei aquilo lindo depois, né, e fui entender, te liguei rindo, disse, Doró, tu tá bem? E ela foi me explicar, não, Aline, é importante e tal, né. E o que é, nesse momento aí, a gente falou de minuto e agora hora. O que é a hora de ouro, Doroteia? É a primeira hora do bebê, é importante que ele mantenha, como a gente está falando assim, o protagonismo da mãe, agora é o protagonismo do bebê, ele ficar perto da mãe, diminuir os traumas do bebê. E aí ele fica mais calmo, mais tranquilo, favorece mais a amamentação, então o bebê mantém a temperatura da mãe com o bebê, né, o contato pele a pele mantém a temperatura do bebê. Diz que melhora a imunidade do bebê também. Melhora a imunidade porque ele entra em contato com a flora, principalmente no parto cesárea, que ele não teve contato com a flora vaginal, então aquele contato com a mãe é o primeiro contato com uma flora boa, né, e aí ele vai começar a ter a produção de anticorpos, é como se fosse uma vacina, né, então ele vai começar a ter a produção de anticorpos ali. Então ele tem a primeira em contato com uma flora benigna, né, que a gente fala. Então acaba que ele já Melhora a imunidade. E melhora a imunidade. Então, se você não teve contato com o canal de parto vaginal, pelo menos o contato pele a pele na cesárea tem que ter, né? E é pele Precisa a pele, ter, né, é Doró? pele a Não pele. é pano-pele. O pessoal embrulha o bebê todo, a mãe tá cheia de pano e põe o bebê em cima. Não é isso, né? É pele com pele, né? Contato mesmo, né? Então, a gente tem, por isso todo esse cuidado, o cuidado que eu tenho de a temperatura da sala tá boa, de tudo tá quente para receber o bebê, é justamente para esse pele a pele perdurar por 1 hora. E aí essa 1 hora o bebê já começa a fazer a procura, já começa a pegar, já começa a fazer a procura pelo seio, já mais fácil a amamentação já flui mais fácil. Todos os benefícios da hora de ouro são comprovados, baseados em evidência científica. Né? Muito legal. Aline, vamos voltar aqui contigo sobre a equipe integrativa e multidisciplinar que participa. Muitos colegas obstetras, infelizmente, têm um preconceito aí relativo à atuação da doula. O que você pode trazer para a gente sobre a experiência das nossas doulas no atendimento humanizado nos trabalhos de parto na AME? Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, por algum motivo eu não vou conseguir investir, doutora, na equipe toda. Minha paciente, então, invista na doula. Tá? Se você quer um parto normal, se você vai para o plantão, não importa no SUS ou na rede privada, se você vai pro plantão, invista na doula. A doula é o emocional, a doula é o carinho, a doula é quando ela pede a cesárea, que ela está ali com um quadro forte de dor, quando ela pede a cesárea, diz, não, vamos mais um pouquinho. E eu junto lá no ouvido, do outro ouvido, vamos mais um pouquinho, você vai conseguir, tá tudo bem, né? Então, nesse último parto, né, Doroteia, que nós entramos 7 horas da manhã e saímos 6 horas da manhã do outro dia, a doula ali presente. Teve um papel fundamental, Fundamental. Né? Eu acho que ela é fundamental no trabalho de parto. Nós temos doulas em que a gente gosta de trabalhar, né, Léo? Excelente. Mas tem a doula que a gente indica, mas tem paciente que diz, não, a doula é essa aqui. É essa doula que eu quero, tudo bem, é a escolha da paciente. Ela vai fazer os exercícios, ela vai andar com a paciente, né? Quando eu vejo a paciente está toda maquiada, está cheia de trancinha, é o carinho, é o conforto, é a conversa boa, é muito interessante. Então a gente vê que a doula, ela dá um suporte físico e emocional, físico e emocional, total. E
não só para a mãe, Pro não só para a pai. gestante, para os familiares também. E pra gente também, tá? Porque ela é aquela pessoa que diz pro familiar, olha, tá tudo bem, tá tudo bem. sob controle, a dor é assim mesmo, né? Antes do parto, sua principal tarefa é oferecer informações sobre o parto para a futura mamãe. Então, na verdade, já começa antes do parto, né? Sim, elas Ela têm já 2 ou pode dar o 3 suporte. consultas antes do parto e 2 ou 3 depois do parto também. Muito legal. Eu tô aqui pensando como é que a gente vai poder fazer outros programas a Sim. respeito de tantos assuntos. Porque, por exemplo, só para falar de assistência pré-natal humanizada, a gente teria um programa. Para a gente falar de assistência pediátrica humanizada, a gente teria um outro programa, né? Sim. Eu vejo programa assim, só de amamentação. que a gente conseguiria falar de um programa só de amamentação, um programa só de hora de ouro, né? Então, por isso eu já deixo o convite com vocês, né? Porque realmente é impossível, a gente não conseguiria. Bom, em alguns locais do país já existem legislação que ampara a presença das doulas, que a gente estava falando delas, num ambiente hospitalar, seja público ou privado. Em Manaus existe essa lei, tá? No Rio de Janeiro também. Maravilha. Então, uma coisa importante que a gente já tem isso legislado, né? E interessante que existe uma resolução normativa RN 2011-2010, 211-2010, da ANS, órgão que regula os planos de saúde e que também dá o direito à presença do acompanhante e da doula, né? Então, essa resolução estendeu o direito ao acompanhante também à rede privada. Então, a gente, tanto em hospitais públicos quanto privados, há o direito da presença do acompanhante de escolha dessa gestante, mais a doula, né? Sim. É de livre escolha da mulher. Essa obrigatoriedade passou também no plano privado para as operadoras de saúde, que às vezes você está num hospital filantrópico que oficialmente ele não é um hospital de um plano de saúde. Então, a ANS precisou legislar, institucionalizar isso. Então, o SUS dá o direito à presença no trabalho de parto da doula com o acompanhante, a rede privada de hospitais ou filantrópicos também, e, por conseguinte, as operadoras de saúde, os chamados planos de saúde também têm que permitir a entrada da doula e do acompanhante, né? Pessoal, a gente vai chegando aqui já num tempo esticado de podcast, né? Tá sendo muito legal e é um momento que a gente vai começar aqui a trazer um pouco de descontração para vocês. É uma surpresa que eu tenho para divertir as duas. Ixi, Doro. Muito legal. Bom, com uma eu vou brincar um pouquinho sobre a consulta rápida de um jeito, e com a nossa outra entrevistada a gente vai brincar sobre a consulta rápida de outro jeito. Vem aí o quadro Consulta Rápida, no Papo de Médico. Consulta rápida. Bom, aí a minha brincadeira vai ser a seguinte. Com a Aline eu vou fazer umas perguntas mais elaboradas. Eu não poderia perder a oportunidade de dar uma sacaneada na minha companheira, minha esposa, a mulher que eu amo e mãe do meu filho. Então, vem aí umas perguntas bem legais para ela responder. Se ela se emocionar, vocês entendam. Se a gente der uma gargalhada, vai ser bem bacana. Vamos lá, Aline. Procurar responder de uma maneira bem direta, tá bom? Eu sei que você é uma mulher inteligente, você vai responder. Aline, se você pudesse ser melhor em algo, no que você seria? Léo, hoje eu queria ser, eu sempre me cobro muito, né? Uma mãe mais presente. Aline, como seriam as suas férias dos sonhos? Tu sabes como é, com todas as crianças. Tu não gosta muito de viajar com as crianças, Onde? só comigo. Nos Estados Unidos, na Disney. Se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Uma cidade praiana, interior, sem trânsito. Arraial do Cabo servia? Servia mesmo. Tá bom. Por que você se impressiona com as pessoas? O que te impressiona nas pessoas? O que você valoriza nas pessoas? Hoje eu valorizo a elegância. E a elegância, até postei hoje, não é se vestir bem. A elegância é respeitar e ouvir o outro. Engraçado que a gente falou de elegância hoje. Exatamente, eu vejo a elegância no outro contexto, né? Então, o que me impressiona é quando aquela pessoa me respeita. Quando aquela pessoa não concorda com o que eu estou falando, mas respeita a minha opinião. Então, isso me impressiona.
Aline, onde você encontra alegria? Ah, com certeza com as crianças. Em casa, aquela bagunça, aquela brincadeira que a gente tem, né, com todos eles. Ali é a minha alegria. E também no meu trabalho. O que surpreendeu você hoje? Hoje? Hoje. Hoje é tu fazer tudo isso sozinho. Sem E a saber de Doroteia tá nada. dando entrevista. Minha Doroteia aqui do meu lado. Aline, qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Eu sei, mas você tem que contar para as pessoas. Léo, eu não vejo como gesto... Ah, tá. Gesto... Tem que contar? Te conheço bem, né? Tem que contar? Tem. Eu tava no supermercado, é essa? Eu tava no supermercado, encontrei umas pessoas do centro espírita que eu faço parte, e eles estavam fazendo uma compra para uma família carente. E aí, tá, tudo bem, tchau, tchau. Quando eu encontrei de novo lá no meio da carne, eu falei, a senhora tem quanto para fazer essa compra? Ela, R$150. Eu, na minha cabeça, Jesus amado, não dá para comprar nada Mas elas aqui. falaram que estavam fazendo para um casal carente, Um né? casal carente com filhos, que estavam passando fome. E aí eu disse, não. Aí abri minha carteira, naquele momento, com as graças de Deus, Não eu precisa tinha... dizer. Eu não vou dizer o valor, mas eu tinha um bom valor, entreguei na mão delas, uma delas chorou, disse, ai meu Deus do céu, eu falei, Deus está vendo, não precisa falar isso aqui para ninguém, mas tu pediu para eu falar, Então tá bom. Deus está vendo. Aline, eu sei a resposta, mas é para te tocar mesmo. De quem você sente saudade? Com certeza absoluta da minha avó, Dona? Dalva, Tá bom. Alves de Campos. Ela tá te vendo. Grande incentivadora da minha vida. Pois é, agora a gente, depois desse momento de emoção, em que a gente expôs toda a intimidade da doutora Aline, a gente vai para a doutora Doroteia, que já está querendo ler nos meus pensamentos. Doroteia, agora a consulta rápida é pai e bola, bate pronto. Eita! A gente fala uma palavra e você responde o que vem à cabeça, tá bom? Uhum. Combinado. País, Doroteia. Brasil. Cidade. Nossa. Eu acho que Maragogi, até agora. Maragogi. Bebida. Aperol. Como é que é? Aperol? O que é isso, Doroteia? Diz que é uma bebida italiana. É Destilado? mesmo? Que chique, hein? Tu é muito chique, hein? Vou pesquisar. Comida, Doroteia. Camarão. Hobby. Ver filmes. Profissão. Pediatra. Paixão. Meus filhos. O que te emociona? Eles sempre. Meus filhos. O que te faz feliz? Meus filhos. O que fazer no domingo de manhã? Ultimamente plantão. Cor predileta? Azul. Arco-íris, magia ou vinho? Arco-íris. Olha, primeiro arco-íris. Aí, produção. O que toca de música no seu carro? Eu sou bem eclética, viu? Tudo. Tudo. O que você vem ouvindo pra cá hoje? Você veio no carro da Aline. O que vocês estavam ouvindo? Fofoca. Nada. Nada, a gente vai Nada, a fofocando. gente veio fofocando. Mas a última playlist agora eu tava procurando uma música do Roberto Carlos. Foi? Foi. Legal. Fazer uma homenagem? Tá bom. Bom, gente, a gente está muito feliz com a audiência de vocês, seja no YouTube ou no Spotify. Depois a gente vai picotar esse programa e transformar esses programas em muitos programas, porque a gente tem certeza absoluta que o Papo de Médico hoje chegou onde queria chegar, que é ao alcance de vocês para poder esclarecer, tirar as dúvidas e trazer para vocês de maneira concreta o sentido real do que é o parto humanizado. E a gente quer lembrar para vocês, continuar lembrando que a AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, é a melhor opção de parto humanizado na cidade de Manaus. Eu quero agradecer, em nome do programa do Dr. Leonardo, a presença da doutora Aline, da doutora Doroteia e do Dr. Antônio Carlos. Um forte abraço para a doutora Maíra também. E dizer que foi um momento especial para mim, foi tudo feito aqui com bastante carinho para poder recebê-las. E eu não poderia deixar de permitir as considerações finais de vocês, tanto da Doroteia quanto da Aline. E aí, Aline, quais são os projetos para o futuro? O que nos espera para o atendimento na AME, para o nosso
trabalho na AME para o ano de 2023? A AME, para mim, é um grande aprendizado, né? Eu coloquei como meta da minha vida, ela é minha filha mais nova. Vejo dessa, você sabe, né? O tanto que eu me cobro para que a coisa funcione da melhor forma. E meu projeto é que ela cresça cada vez mais, né? Que mais mulheres sejam beneficiadas com o nosso atendimento, que não aceitem menos que isso em outros locais, né? E é isso, que a gente possa levar essa tranquilidade, esse amor para a hora do nascimento dos nossos bebês amazonenses. Quero agradecer, tá, Léo? Vejo, assim, o seu carinho pelo seu projeto e desejo tudo de bom e boa sorte. Beleza. Doutora Doroteia, considerações finais que a senhora pode trazer para a gente, agora que a senhora está sorridente, tranquila, passou o estresse. Acho que dos próximos eu já fico menos nervosa, né? E, assim, é uma surpresa, eu me surpreendo cada vez mais, né? A gente surpreendeu quando a gente formou a AME, e eu sempre agradeço por vocês terem notado, terem acreditado também no meu trabalho. A gente juntou o útil ao agradável, eu acho isso. E a gente tem cada vez mais, por exemplo, isso aqui é uma surpresa, o podcast é uma surpresa, né? Eu acho que incentiva cada vez mais a gente a estar fazendo sempre o melhor. E a gente... E agradecer a oportunidade também de explicar algumas coisas, e é muito legal participar da AME com vocês, é muito gratificante. Tenho sonhos dentro da AME que a gente está construindo juntos, e espero que a gente chegue lá também, crescendo cada vez mais. Que esse programa seja um estímulo para todos nós e para a realização dos nossos sonhos e para esse melhor atendimento das nossas gestantes e as nossas queridas pacientes no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E as nossas crianças também. As nossas também, que estão sempre aí, que são várias, são muitas. Todos aqui com pelo menos 2 filhos, né? Os nossos anestesiologistas com 2 filhos cada um. Doroteia com 2 e eu e a Aline, as minhas, as suas Só e o nosso. 7. 7 filhos. Trabalha não, pai. Pessoal, hoje foi muito bom. Eu tô realizado, grato, e espero que o programa tenha sido esclarecedor para todos vocês. Como sempre, aquele pensamento de final de programa, né? Esse pensamento de hoje, ele é um pouco forte, mas é verdadeiro. E eu coaduno com esse pensamento. Ele diz assim: eu te vejo cobrar tantas virtudes do seu filho, imagino que você já seja capaz de falar sem gritar, comer de tudo sem reclamar, ser grato, parar de mexer no celular depois de 30 segundos de uso, fazer aquilo que não gosta, controlar seus instintos, ter bons hábitos. É só para reflexão. Um dos objetivos desse podcast, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira, é trazer engajamento, conectividade, entretenimento e um pouco de coisa boa na vida de todo mundo. E essa coisa boa que se reflita nos próximos dias para você, e felicidade para todos. Eu sou o Dr. Leonardo Gobira e me despeço de vocês em mais um Papo de Médico. Um forte abraço, tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.